Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 dicas de lançamentos que estão saindo agora no mês de abril, estão me deixando muito curiosos e que eu acho que vocês também vão se agradar muito. Então, bora lá pro vídeo. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, deixa aqui o seu like neste vídeo e me conte qual desses 5 lançamentos você está mais ansioso para receber, ou melhor ainda, você pode me falar se eu esqueci de algum lançamento, se tem outro lançamento aí no mês de abril, começo de maio, que tá deixando você ainda mais ansioso. A Darkside começou esse mês completamente enlouquecido, lançando coisa atrás de coisa, e é uma das que mais movimentou o mercado literário neste começo de abril aí, né, final de março e tal. Então tem muita coisa dela. Eu não quis trazer só coisa da Darkside, eu escolhi um da Dark para falar aqui com você sobre ele, e é uma graphic novel de True Crime, que você sabe que eu gosto tanto, né? Já falei aqui muito tempo atrás sobre meu amigo Dahmer. Depois vim aqui falar com você sobre The Green River Killer, né? Que foi outra graphic novel, assim, que eu não lia nada tão bom de meu amigo Dahmer. E ainda não fiz o vídeo aqui falando sobre a outra graphic novel que eu gostei muito também nesse estilo de True Crime, que também não saiu pela Darkside, saiu pela editora Veneta, e o nome é Ken State, Os 4 Mortos em Ohio, que é fabulosa também, conta uma história sobre a história dos Estados Unidos, uma história recente, né, dos Estados Unidos, muito interessante também. E então, a nossa primeira dica é a nova graphic novel de True Crime da Darkside, Ed Gein, que vai contar a história sobre um serial killer que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 50, ali na década de 50, e talvez ele não seja tão... Não que o serial killer possa ser especial, né, mas que a sua história, assim, de True Crime não seja tão penetrante como a de Ted Bundy, por exemplo, como a própria do Jeff Dahmer, como a do H.H. Holmes, né? A questão por trás dessa história é que o Ed Gein gerou dezenas de personagens de ficção com o seu mesmo problema psicológico, aí, né, com a sua mesma psicopatia. Dentre eles, ele inspirou o Massacre da Serra Elétrica e inspirou também Psicose, né, os criminosos aí desses dois filmes. Então, cara, a história por trás dele, assim, é muito interessante, é uma história que ganhou o mainstream, que fez parte de muitos filmes de sucesso, então cria-se uma curiosidade em cima disso muito interessante. Mas mais do que isso, o que está mais me surpreendendo, o que está mais me deixando ansioso por essa história, é que ela é escrita pelo Harold Chester, que é o mesmo escritor de Bell Guns, de Holmes, o Maligno, e de Serial Killer, a Anatomia do Mal. Eu acho que Serial Killer, a Anatomia do Mal, inclusive, foi um dos primeiros lançamentos da Darkside, foi um dos primeiros livros de True Crime que ganhou, assim, as livrarias nacionais. É um livro que é pedido reimpressão dele, novas edições todos os anos, porque eles continuam vendendo muito bem. É um livro muito bom mesmo, e a escrita do Harold Chester é uma das que eu mais gosto também. A escrita dele em Bell Guns é fabulosa. Holmes, o Maligno, é um livro incrível, muito melhor inclusive do que o livro do meu grande autor, Erik Larson, que fala também um pouquinho aí sobre H.H. Holmes, mas o Harold Chester consegue ser mais incisivo, dá também o panorama histórico de Chicago. Então eu espero que para essa graphic novel tenha muita coisa histórica, tem um panorama muito interessante dos Estados Unidos na época, e tô ansioso pelas ilustrações também, né? Primeira graphic novel dele, claro que ele não é o responsável por fazer as ilustrações, mas ele é o responsável sim por roteirizar essa história, e é o da Darkside, todos esses últimos lançamentos que foram anunciados. Tem ali o Madame Tussauds, tem vários livros que estão saindo por aí, tem o Medicina Macabra 3 também. Mas de todos esses, o que tá mais me chamando a atenção, o que tá me deixando mais ansioso é o Ed Gein. Estamos falando de serial killer, podemos falar também de investigadores e de séries investigativas aí que nós temos. E aí eu vou ir para um livro da editora Arqueiro, que é a série do Boneco de Pano, né, do Daniel Cole, que já teve o seu segundo livro, que se chamou Marionette, e agora está sendo lançado o terceiro livro dele, que vai se chamar Fim de Jogo. O Wolf, o detetive principal dessa história, estava aposentado depois de Marionette. Ele disse que não queria mais trabalhar, que não ia mexer mais com assassinos e tudo mais, mas o suicídio de um amigo muito próximo dele, que tinha sido
colega dele na polícia, faz ele ficar meio encucado, porque ele acha que aquele cara não teria o perfil para cometer suicídio, acha que as circunstâncias do suicídio ali são um pouco duvidosas, talvez, né, questionáveis, então ele vai cair de cabeça novamente em uma investigação, provavelmente não dentro da polícia mais, mas que ele vai ali fazer por sua própria conta em risco uma investigação para tentar saber se o amigo realmente suicidou ou não, ou se algo levou ao suicídio desse amigo, se tem algum crime por trás disso. Gosto bastante da literatura do Daniel Cole, gostei de Boneco de Pano, gostei um pouquinho menos de Marionete. Vamos ver como vai ser esse terceiro livro, estou bem ansioso para completar essa série aí. O Daniel Cole não está entre os meus escritores favoritos, mas é uma série que, sempre série de crimes assim, né, de thrillers, a gente sempre gosta de completar, gosta de ir em frente. Então, quando tem um lançamento novo assim de uma série que a gente, mesmo que não seja uma das nossas séries preferidas, mas quando a série continua, ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente está tão acostumado a séries serem largadas pela metade, é sempre muito interessante, eu gosto muito, então também está no meu radar. Falei que o Daniel Cole não é um dos meus autores preferidos, mas tem o Daniel que sim, que é um dos meus autores preferidos. Ele é o meu preferido num gênero específico, como eu tenho vários autores preferidos em gêneros específicos. O meu autor preferido no gênero de espiões, de espionagem mundial, de guerras, dessa guerra nova de espionagem aí que tem acontecido, que a gente tem visto muito dentro do nosso mundo real, coisas do tipo acontecerem, não tem nome melhor para escrever livros para se ler do que Daniel Silva e o seu grande agente de espionagem, Gabriel Allon. E estamos chegando no 21º livro do Gabriel Allon. Sim, chegou aqui ao Brasil, A Violoncelista. Quase um trava-língua falar o título desse livro, mas sim, chegou, é a 21ª história que o Gabriel Allon vai participar, que ele vai capitanear aí. E dessa vez tem muito a ver com o mundo real, porque um bilionário russo é assassinado e aí as pessoas começam a sentir uma crise crescendo cada vez mais no mundo, né? E aí teremos Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, todas elas envoltas a um possível aumento dessa tensão e que pode gerar até uma nova guerra mundial. E aí vai entrar o nosso herói Gabriel Allon para tentar descobrir aí o que aconteceu realmente com esse russo, com esse bilionário. Gabriel Allon é um dos caras que eu mais gosto de ler livros da história dele, é um dos meus personagens literários favoritos, a maneira como ele se comporta, a maneira como a história dele é criada, o universo que o Daniel Silva dá pro Gabriel Allon é assim fabuloso, né? Então, cara, é muito legal, né? Pra vocês terem ideia, tem um livro dele que tem que é sobre a religião, né? E aí tem a troca do Papa e dentro dessa troca de Papa a história dele continua como se esse novo Papa fictício aí fosse o Papa até hoje e também gera um pouco disso, assim, sempre envolvendo muito religião, envolvendo a questão de geopolítica. A geopolítica tá completamente estourada aí no mundo agora, né? Por causa dessa tensão entre Rússia, Ucrânia e OTAN, mas o que ele vai usar de pano de fundo para essa história, que vai ser muito importante nesse novo livro do seu espião, será a pandemia, né? A Covid-19 vai ser um pano de fundo para essa guerra que não sabe se acontece, se não acontece, e que vai ter características muito interessantes, né? Porque as pessoas vão estar confinadas nas suas casas, e aí como que vai gerar esses ataques, como que essas coisas vão acontecer. Estou muito ansioso por esse livro. Esse é um livro sem erro, assim. Você gosta de Gabriel Allon, gosta da série dele, é uma série, inclusive, que é interessante você já ter lido os livros anteriores, porque ele sempre retoma algum acontecimento nas novas obras. E, cara, saiu na livraria, eu vou lá correndo comprar. Se você não conhece a história, vai lá, compra o livro, tem sebos desde o primeiro. É super fácil de achar os livros, os últimos livros, pelo menos, do Gabriel ainda nas livrarias, e é sempre sucesso, né? O Gabriel Allon é sempre sucesso, o Daniel Silva é sempre sucesso também. O nosso penúltimo livro que vamos falar é de outro escritor que também está aí nessas minhas... Ele não tá mais até, porque quem assistiu o nosso último vídeo aí, ele não é mais o meu autor favorito de ficção histórica.
porque ele foi superado por Isabel Allende, né, que agora se tornou a minha escritora favorita deste estilo literário, mas também não vai ser uma história dele de ficção histórica, pelo que eu entendi, assim, lendo a sinopse. Teremos um novo livro de Ken Follett, sim, teremos ele, até tem uma conversa, tem uma historinha legal sobre ele, porque lá nos Estados Unidos, quando eu estive viajando, eu vi esse livro demais nas livrarias, ele tá entre os mais vendidos, ele tá entre os melhores, ele tá sendo muito bem resenhado, os reviews dele são muito interessantes, então tá assim, uma polvorosa muito grande sobre essa história, e eu falava nos vídeos, cara, Arqueiro, traz esse livro aí pra gente, por favor, traz esse livro, a gente precisa do novo livro do Ken Follett, e obviamente isso não influenciou em nada a escolha da Arqueiro de lançar esse livro, mas foi mais uma daquelas coincidências literárias que acontecem comigo, e sim, teremos Nunca de Ken Follett em breve aqui nas nossas livrarias. E essa nova história vai ser sobre uma possível terceira guerra mundial, envolvendo França, Rússia, Estados Unidos e China. E esses países vão brigar entre si, principalmente entre um conflito muito forte entre Rússia e Estados Unidos, que vai dar aí o universo dessa nova história do nosso querido Ken Follett. Tem vários elementos que são muito interessantes para essa história. Os Estados Unidos vai estar sendo presidido por uma presidente, né? Será a sua primeira mulher no cargo mais cobiçado mundialmente, então aí já tem uma tônica bem interessante do que o livro pode nos apresentar. Ken Follett colocando uma mulher, talvez ali como sua personagem principal dessa história, é bem interessante também. Não aparenta ser uma ficção histórica, né? Como eu tinha falado para vocês, é uma coisa que está acontecendo atualmente, é mais uma história aí que vai envolver a atual geopolítica do mundo. Outro ponto muito interessante que quero trazer para vocês aqui deste livro é o seguinte, duas notas dele, para vocês terem noção de como esse livro está sendo bem falado lá nos Estados Unidos. No Goodreads, que é o principal site, é o equivalente ao Scoob nacional aqui, só que tem muito mais reviews que o Scoob, é um site maior. As avaliações são de 0 a 5 estrelas, e este livro novo do Ken Follett, Nunca, está avaliado em 4.11, né? Então 4,1. No site da Amazon ele está avaliado em 4,3. Cara, quando o livro é assim acima de 3,5 de estrelas, ele já é um livro muito bom, assim, a chance de você gostar dele é muito grande. Livros lançamentos lá nos Estados Unidos, normalmente é feito um trabalho muito forte de marketing, e os escritores enviam esses livros para os seus leitores, para influenciadores, para pessoas de jornais e tal, então já tem uma prévia antes de ter o lançamento, já havia uma prévia por esses reviews dessas pessoas, assim, já haviam algumas notas. Normalmente isso varia entre 200 e 500 pessoas que recebem esses volumes para fazerem essa classificação, mas agora já passam de 2.000 classificações lá, de 2.000 ratings, e ele continua com uma nota tão boa quanto essa aí, né, do 4,11 e do 4,3 na Amazon. Então, cara, tô achando assim que tem muito para ser um livro inesquecível, assim, magnífico. Vamos ver se isso se confirma, né? E estamos falando de classificação, estamos falando de várias coisas ligadas a isso, né? Agora acabei de falar sobre o Goodreads e o Amazon, e vou falar de um livro que está muito bem classificado aqui no Brasil, que já foi lido por muita gente, porque ele saiu numa das principais caixinhas literárias que nós temos, que é a do Intrínsecos, e que agora está chegando às livrarias, e já tem muito review dele, desse pessoal que recebeu pelo Intrínsecos e que já leu lá no Scoob, e lá no Scoob a nota dele é 3,9. Então, como eu falei pra vocês, assim, mais de 3,5, a chance de você gostar é bem grande, assim, é bem... Um livro ter mais de 4 numa nota, porque, por exemplo, sei lá, 10 pessoas votaram 5 estrelas, aí foram lá 2 e votaram 1 estrela, por exemplo, porque não gostaram do livro, ou porque não leram direito, ou nem leram, só foram lá e classificaram, ou apertaram a estrelinha errada, sei lá. Isso daí já faz com que a nota caia, né? Aquelas 20 pessoas que gostaram muito do livro, que deram 5 estrelas, já acabam não valendo de nada para manter essas 5 estrelas. E esse livro tá com 3,9, é quase 4, eu fiquei assim, ó, bem ansioso por ele, e por uma coincidência do destino, eu acabei de receber ele aqui na minha casa, A Camareira, da Nita Prose. Vai contar a história de uma camareira que gosta muito do serviço dela, gosta muito de deixar as camas do hotel luxuoso onde ela trabalha extremamente
bem alinhadas, de deixar tudo bem limpinho, e um dos caras que mais incomoda ela para que as coisas fiquem exatamente como deveriam estar, que não haja nenhuma dobra nos lençóis, é um cara muito rico que vive lá numa das principais suítes deste hotel. Mas um dia este cara parece morto. Ela vai lá arrumar o quarto, abre a porta e encontra o corpo dele lá no chão. E aí vai começar uma grande investigação. Ela tem uma história, um background pessoal também muito forte, porque ela acabou de perder a avó, que era a única pessoa que tinha convivido com ela ali fortemente, né, quem tinha criado ela. Então ela tá também num momento muito sentimental, num momento muito duro da sua vida, talvez o pior momento da sua vida, e ela vai ter que encarar esse crime aí. E aí eu não sei, eu não leio resenhas de outras pessoas antes de ler os livros, então eu não sei assim, se ela vai se tornar uma das principais suspeitas, se ela vai ser a principal investigadora, se ela vai ser uma potencial vítima daquilo dali. Então eu tô bem ansioso por esse livro também, e tem tudo para ser muito legal. A capa tá maravilhosa, né? Tem ali a camareira saindo pelo buraquinho da chave aqui. Linda, linda, linda mesmo. Gostei muito do livro. Eu sou sua camareira, sei muito sobre você, seus hábitos, seus segredos, mas o que você sabe sobre mim? Talvez, olha só, eu não tinha lido a sinopse do livro a fundo ainda, mas por isso daqui tinha uma hipótese que eu não tinha levantado ainda, de ela ser a assassina deste cara aí, quem sabe? Então fica aí a nossa quinta dica de lançamentos para hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like aqui, diga aqui nos comentários qual destes livros aí mais atentou você, qual você ficou mais curioso para saber a história, e também me diga aqui embaixo se faltou algum livro, se tem algum lançamento aí que você queria que eu falasse e acabei não falando. Vai lá, diz tudo aí para mim, se inscreve no canal, curte o vídeo e semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Boa semana e boas leituras.